Salve Maria! Um dos grandes milagres de Santo Antônio foi a pregação aos peixes. Santo Antônio pregava em Rimini, na Itália, onde havia uma grande multidão de hereges. Motivado pelo desejo de convertê-los à luz da verdade, foi tentar pregar a eles, mas foi em vão. Eles, obstinados nos seus erros, não somente não cediam aos seus argumentos, mas até desdenhavam permanecer a ouvi-lo. As autoridades locais haviam proibido o povo de ouvir os seus sermões. Foi então que Santo Antônio, inspirado por Deus, se aproximou do lugar onde o rio desemboca no mar. De pés sobre a praia, entre o rio e o mar, em nome do Senhor, começou a chamar os peixes, convidando-os à pregação, dizendo: escutai a palavra do Senhor, peixes do mar e do rio, uma vez que os hereges infiéis desprezam, vi escutá-la. De repente, massa enorme e agitada de peixes, pequenos e grandes, tão densa que jamais fora vista naqueles lados em tão grande quantidade, foi em direção de Santo Antônio. E todos mantinham a cabeça um tanto fora da superfície da água. Haviam lá os peixes grandes ao lado dos pequenos. Havia ainda diversas espécies de peixes, e cada um procurava reunir-se com seus semelhantes, formando assim, diante do santo, como um jardim admiravelmente embelezado, de variedades, de cores e figuras. Foi assim que nessa pregação organizada pelos céus, os peixes pequenos se organizaram na primeira fila, os de tamanho médio na segunda fila, e por fim, onde a água era mais profunda, estavam os peixes maiores. E todos se mostravam atentos para ouvir o que estava para dizer Santo Antônio. Santo Antônio começou a pregar solenemente, dizendo: irmãos meus peixes, vocês devem sentir-se muito agradecidos do modo de vocês ao Criador, que destinou como habitação para vocês um alimento tão nobre, de modo que vocês podem dispor de águas salgadas ou doces, como se lhe for mais conveniente. Ademais, Ele estabeleceu para vocês múltiplas formas de refúgio para evitar as ciladas das tempestades. Ofereceu-lhes ainda um elemento transparente e límpido, para que possam ver claramente os lugares para passar bem com os alimentos que precisam. O próprio Criador ajudava vocês na nutrição indispensável para a vida. Na criação do mundo, vocês receberam de Deus como bênção a ordem de multiplicar-se. E durante o dilúvio, enquanto todos os outros animais fora os que tinham sido recolhidos na arca, pereciam, somente vocês foram preservados do extermínio. Munidos de barbatanas e dotados de robustez, vocês podem nadar à vontade para onde quiserem. Aonde vocês é que foi dado engolir o profeta Jonas e devolvê-lo depois ileso à terra. Foram vocês que forneceram aquela moeda ao Nosso Senhor, quando pobre como era, não dispunha de alimento para pagar o imposto. E foram vocês ainda, antes e depois da ressurreição, o alimento de Nosso Senhor. E em vista desses dons, cabe a vocês, e como? Louvar e bendizer ao Senhor, de quem receberam tão singulares benefícios, em preferência aos outros animais. A estas palavras de exortação, alguns peixes emitiam vozes,
Outros abriram a boca e todos inclinavam a cabeça, louvando o Altíssimo com os sinais que podiam. Às expressões de reverência, Santo Antônio exultou em espírito e com altíssima voz exclamou: Bendito o Deus eterno, porque o louvam os peixes aquáticos mais do que os homens hereges, e sabe escutar a palavra divina. Estas criaturas privadas de razão, melhor do que os homens privados de fé. E quanto mais Santo Antônio prosseguia no seu discurso, tanto mais crescia a multidão dos peixes, e nenhum se afastava do lugar que havia escolhido. A tal milagre, o povo da cidade começou a chegar. Vieram igualmente os hereges que, contemplando este grande milagre e prodígio, tão digno de admiração, sinceramente arrependidos, se colocaram aos pés de Santo Antônio para escutar-lhe a pregação. Santo Antônio, então, abrindo a boca, pregou tão bravemente sobre a fé católica que converteu a todos os hereges que moravam lá. Fortaleceu-os na fé e os despediu alegremente, abençoando-os. Também os peixes foram despedidos por Santo Antônio, todos muito felizes, cada qual tomando sua direção no mar, fazendo mil brincadeiras e aplaudindo o santo com a cabeça. E o santo permaneceu nessa cidade por mais alguns dias, convertendo os hereges e colhendo muitíssimos frutos. Santo Antônio, rogai por nós. Amém.